Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Nesse domingo de ressurreição, 12 de abril de 2020, nós não vamos abordar exatamente a questão da ressurreição em si, mas vamos abordar toda a simbologia, né? Toda a alegoria, como está escrito na Palavra de Deus acerca do Antigo Testamento, apontando para o real, o corpo de Cristo, diz a Palavra. Então, todas essas alegorias lá do Antigo Testamento. Ontem havíamos lido o livro de Êxodo, capítulo 40, mas na verdade desde antes do capítulo 40, o capítulo 40 de Êxodo vem a ser uma espécie de compilação de tudo que eles já sabiam que deviam fazer. No capítulo 27, exatamente de Êxodo, capítulo 27, nós encontramos os elementos do tabernáculo, especificamente o primeiro deles, o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos, nos versículos 1 ao 8, farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-eis também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios serão de cobre. Far-lhes também um crivo de cobre em forma de rede, e farás uma rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Aqui o Senhor Deus está dando todas as instruções a Moisés, para que faça o altar do holocausto exatamente como ele havia mostrado a Moisés. Na verdade, nós poderíamos dizer que devido à nossa ausência de estudos nestas coisas do Antigo Testamento, nós não temos uma ideia exata. Mas, basicamente, nós podemos perceber que para fazer um holocausto é necessário o quê? É necessário haver derramamento de sangue. E a palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que razão? São razões de Deus. Deus sabe por quê. Humanamente nós não podemos explicar por quê. Mas o que nós sabemos é que assim que o homem e a sua mulher decidiram desobedecer a Deus, cometer o pecado, eles se cobriram com folhas de figueira, fizeram uns vestidos de folhas. E o Senhor vem, percebe como eles estavam e diz: e o Senhor fez, não criou, não criou. A criação já havia terminado no sexto dia. A palavra diz que o Senhor fez vestidos de peles para os cobrir. O que isso indica? Indica que o próprio Deus fez um sacrifício de animais para tirar as peles e com essas peles fazer essa roupa para os dois que já estavam no pecado. Então nós percebemos que o primeiro sacrifício que alguém fez foi o próprio Deus.
E nós vemos esta questão da necessidade de um sacrifício quando os filhos de Adão e Eva apresentam as suas ofertas, né? E veio Abel e apresentou do melhor que ele tinha dos seus rebanhos. Fez sacrifício. A palavra diz igualmente, Caim veio e apresentou do fruto da terra. Nós não temos ideia que fruto da terra ele apresentou, né? Hortaliças, legumes, frutas, não sabemos. Mas a palavra diz que Deus se agradou da oferta de Abel e da oferta de Caim, não. A pergunta é, por que será? Porque jamais alguém sacrificou uma abóbora, né? Não houve sacrifício de sangue, né? Aqui, nos elementos do tabernáculo, o primeiro elemento que percebemos é o altar do holocausto, que indica expiação, né? Antes de continuar nessa adoração a Deus, é necessário a expiação, tá? O segundo elemento que nós encontramos está descrito em Êxodo capítulo 30, os versículos 17 ao 21. É uma bacia de cobre, uma pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. A bacia de bronze, né? E tudo indica nisto aqui a regeneração, né? Uma vez que nós vejamos os elementos do tabernáculo, nós vamos ver a relação com o Senhor Jesus. O terceiro elemento encontramos no capítulo 25, no versículo 30. E sobre a mesa, antes disso ele já explicou como seria feita essa mesa, no versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-las de ouro puro. Também farás uma coroa de ouro ao seu redor. Tá. No versículo 30 diz: e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Eram 12 pães que eram colocados nessa mesa. 12 pães, representando a cada uma das tribos de Israel. Os pães da proposição, né? Isto nos indica o quê? O pão sempre representou o alimento, né? O alimento. Indica o sustento que Deus providencia. O quarto elemento é o candelabro, que representa iluminação. O quarto elemento. Ele se encontra em Êxodo 25, do versículo 31 em diante. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido farás esse candelabro. O seu pé, as suas hastes e os seus copos e os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos de modo que de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim farás as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas e os seus botões com as suas flores.
e um botão debaixo de duas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das suas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de frente dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, esse candelabro, chamado também menorá, né? Os judeus até hoje utilizam um símbolo judaico, né? Um candelabro e 3 hastes, aí dá 7. Né? Então, esse candelabro representa a iluminação. O quinto elemento do tabernáculo é o altar do incenso, né? Que simboliza as súplicas. Né? Isto encontramos em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Os versículos de 1 ao 10, onde está escrito: e farás um altar para queimar um incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado, e será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. E se nós vermos aí mesmo nesse capítulo, nos versículos 30 ao 34, né? Ungirás a Arão e aos seus filhos e os santificarás para me ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e galbano, estas especiarias aromáticas com o incenso puro em igual proporção. O próprio Deus estabeleceu rigorosamente as medidas, como deviam ser feito cada móvel do tabernáculo, né? Tudo foi determinado pelo próprio Deus. Um dia, descendentes de Arão, um sacerdote chamado Coré, quis dar uma melhorada nisso aí, né? Quis dar uma melhorada. Já chega com isso aí, literalmente. A palavra diz que teve quantos? 250 outros sacerdotes que foram nessa onda. Não, já chega, vamos melhorar a coisa.
Então essa questão que nós hoje vemos ao nosso redor, que tal a população inteira está gostando de funk? Então vamos parar com essa bobagem de estar cantando hinos lá da época, né? Que hinos anteriores aos nossos avós. Já chega, estamos no ano 2020, gente. Né? Toda a população está gostando de funk, adoram. Então que tal a gente cantar um funkzinho gospel? E aí fazem isso. Né? Fazem isso. Esse sacerdote, Coré, fez isso. Né? Já chega essas coisas velhas. Vamos a inovar. Ele foi e inovou. E aí os outros sacerdotes disseram, não façam isso. E eles insistiram, e Deus disse, tá, deixa eles virem. Deixa eles virem a oferecer esse incenso inovador. Que diz a palavra de Deus? Que quando eles estavam, né, oferecendo esse incenso que pegava fogo, né, a palavra de Deus diz, saiu fogo do altar e os consumiu a todos. Os consumiu a todos. Que coisa horrorosa deve ter sido ver sacerdotes, né? Quantos eram? Pegando fogo, sendo consumidos pelo fogo diante do altar de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, isto aqui que estou determinando será perpétuo. Não me venham com inovações. Eu mesmo estou determinando que isto seja assim. Se bem em Cristo nós temos liberdade, a palavra de Deus nos chama a usar essa liberdade que temos para fazer tudo de maneira decente e em ordem. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Faça-se tudo decentemente e em ordem. Tá? Então esses inovadores modernos que são capazes de cantar e dançar um funk gospel, não sei onde podem mostrar que essa coisa tem decência e ordem. Deveriam dar graças a Deus que não sai fogo vindo de Deus para consumi-los. O altar do incenso, ela representa, na verdade, as súplicas dos santos. Nós vamos ver daqui a pouco, quando vejamos o cumprimento disso no Novo Testamento. A Arca da Aliança está no capítulo 25 de Êxodo, capítulo 25, versículos 21 ao 22, onde está escrito, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto a arca e o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa arca da aliança que estava colocada lá, ela tem o simbolismo do acesso ao Pai. No sétimo elemento do tabernáculo do Antigo Testamento é o propiciatório em si. Isto nós encontramos no capítulo 40, o versículo 35, onde nós encontramos que no versículo 34
Uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esse é o Santo dos Santos. O tabernáculo era uma tenda retangular, bastante grande, e dentro dessa tenda havia uma outra. Dentro desse espaço cercado havia uma tenda, exatamente, também retangular, e dentro dessa tenda havia o propiciatório, o Santo dos Santos, onde somente uma vez ao ano podia-se ter acesso. Então, esses 7 elementos do tabernáculo lá, que o próprio Deus disse a Moisés, farás assim, 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 exatamente, não podia alterar para nada. E por quê? Porque Moisés havia recebido essa revelação. Ele estava simplesmente reproduzindo uma coisa que ele havia visto, que o próprio Deus lhe havia mostrado. Esses 7 elementos: o altar do holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, a arca da aliança e o propiciatório. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver no livro de João. Livro de João. O altar do holocausto, que é expiação, João capítulo 10, versículo 11. João 10, 11, onde o Senhor nos diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 17 e 18, o Senhor Jesus continua explicando para seus discípulos e diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Houve, pois, tornou a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Muitos diziam: tem demônio e está fora de si, por que ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Mas a questão é que, espera aí, que acabou de dizer que ele tem um poder para entregar a sua vida e poder para tornar a tomá-la. Foi exatamente o que o Senhor Jesus disse. E por causa dessas palavras houve divisão, houve discussão entre os que o ouviram. O bom pastor veio para ser exatamente isso: dar a sua vida, para ser remissão dos pecados. O segundo altar, o segundo elemento do tabernáculo era a bacia de bronze. Encontramos isto em João capítulo 4. João capítulo 4. Quando o Senhor Jesus fala com aquela mulher samaritana, no versículo 10, respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água de viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e dos seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá ter sede, porque a água que eu lhe der de beber se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se nós olharmos no capítulo anterior, João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus ensina
a um príncipe de Israel chamado Nicodemos, alguém que era um expert na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, fazendo a comparação com a bacia de bronze, lembrem que nós havíamos lido lá em Êxodo, que o sacerdote tinha que fazer essa limpeza, né? Esse processo. E lá dizia, para que não morra. Tinha que se lavar para que não morra. Né? E aqui o Senhor Jesus nos diz claramente: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E esta água certamente representa o quê? O batismo com água. Que é um pacto de comunhão. Acontece que nós hoje vemos um pouco d'água e deu, porque estamos vivendo numa tranquilidade. Mas voltemos a como era a vida no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, onde dizer eu quero ser cristão era literalmente dizer eu quero que o governo me mate, porque o Império Romano, que era o mundo conhecido daquela época, perseguia cruelmente aos cristãos. Então qualquer pessoa, qualquer pagão ou qualquer judeu que decidisse ser cristão, ele tinha que passar pelo batismo. E no momento que ele estava sendo batizado, simplesmente aspergindo água sobre a cabeça desse indivíduo, isso representava uma sentença de morte que ele mesmo estava assinando. Portanto, o batismo não era uma coisa assim, não dá nada. Não, era uma coisa seríssima. Somente quem estivesse disposto a pode me matar. A bacia do bronze então representa a regeneração. A regeneração. Aí mesmo em João capítulo 11, versículo 25. O Senhor Jesus nos diz, no versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isto? A mesa dos pães é o sustento, né? O sustento. Isto nós encontramos em João capítulo 6, no versículo 35. Quando o Senhor Jesus afirma: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou o sustento. Isso nos leva também a lembrar aquela ocasião em que ele afirma, lá no período em que ele foi tentado, ele afirma o quê para Satanás? Quando Satanás diz para essas pedras, para estar com fome, diz que se transformem em pão. E a palavra do Senhor Jesus: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas se preocupam exacerbadamente com as coisas físicas. O Brasil é tido como um dos países onde as pessoas se preocupam ao máximo com sua aparência física.
homens como mulheres. Se preocupam muitíssimo com a sua alimentação, por exemplo. É por isso que o Brasil não tem os mesmos problemas de países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, onde não se preocupam com a alimentação e em pouco tempo eles estão com 100 e poucos quilos, 200 quilos. Isso afeta grandissimamente a saúde. Já o brasileiro não, está malhado, vai às academias e se preocupa. E a alma? Nem só de pão viverá o homem. E a sua alma? Se nós pudéssemos ver a alma das pessoas, veríamos elas como aquelas cenas de crianças, esquálidas, raquíticas, e aí nos bombardeiam com essas cenas, com essas fotos e vídeos da África, de regiões pobríssimas, paupérrimas da América Latina, da Ásia, e nos dizem: ajude com 30 reais, Se pudéssemos ver as almas dos brasileiros, seria algo assim também. Não. Nem só de pão viverá o homem, nos diz a palavra. A mesa dos pães da proposição representa o sustento. Eu sou o pão da vida, nos diz o Senhor Jesus. O candelabro representava a iluminação. João capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12, onde nós encontramos o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E no primeiro capítulo de João nós também encontramos algo, que a luz veio. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Percebem? O mundo foi feito pelo Senhor Jesus, e isto também é repetido por Paulo na sua carta aos Colossenses. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Criador? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E ele era a luz, ele é a luz verdadeira. Eu sou a luz do mundo, nos diz o Senhor Jesus. Isto nós encontramos em Mateus capítulo 4, 16. Mateus 4, 16. Onde faz referência ao povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Veio a luz aos homens. Veio a luz. Capítulo 3 de João, versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é essa: que o Senhor Jesus veio ao mundo, Ele é a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas. O altar do incenso são as súplicas dos santos. Vamos para Salmos 141, versículo 2. Salmos 141. Onde nós encontramos: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Isto nós encontramos no último livro da Bíblia, no capítulo 5 de Apocalipse.
capítulo 5, versículo 8. Onde lemos Apocalipse 5, 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso são as orações dos santos. No capítulo 8 de Apocalipse, versículos 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Isso aqui já é o altar original, que está lá no céu. Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Muito incenso. Espera aí, mas muito são as orações dos santos. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Espera aí, orar. O apóstolo Paulo disse algo, que foi? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E quando você quer fazer algo muito mais específico, o Senhor Jesus nos diz: entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu Pai que te vê no segredo. E esse orai sem cessar que Paulo nos diz, orai sem cessar. Eu estou dirigindo o meu carro, estou andando pela rua, estou fazendo o que fizer, estou em oração, com a minha mente focada em Deus, me lembrando de coisas, intercedendo por coisas. Não necessito, não é ótimo se você fizer assim, dobra os seus joelhos e passa 1 hora, 1 hora e meia, mas não é necessário fazer isso. Não é imprescindível. Você pode estar andando e estar em oração. Você pode estar dirigindo o seu carro, prestando atenção às regras do trânsito, às normas, e estar em oração, intercedendo, se lembrando, porque cada uma dessas orações faz parte do incenso que Deus se agrada. O altar do incenso são as súplicas dos santos, as orações dos santos. A arca da aliança, ela representa o acesso ao Pai. E em João capítulo 14, famoso versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer outra coisa que as pessoas imaginem, não, mas eu vou... Pode rejeitar, pode jogar fora. Porque não é o que Deus estabeleceu. Não é o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu ao Senhor Jesus Cristo como o único meio de alguém chegar a Deus. As grandes religiões dizem por aí, não, mas se você fizer assim, você fizer assado, as religiões do Oriente, se você meditar, se liberar dos seus desejos carnais, parece bonito, parece encaixa com o que a Bíblia nos fala também. E você meditar e subir numa montanha e se isolar de tudo, você vai entrar num estado de elevação. E nada. Não tem comunicação com Deus. O Senhor Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Unicamente através do Senhor Jesus. O propiciatório, que é o 7º elemento lá do tabernáculo, é a presença do próprio Deus. Capítulo 10 de João, versículo 9, onde nós encontramos: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, né? Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isto nos leva diretamente ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O único e suficiente mediador, só Ele, não existe mais ninguém. Ele disse aos seus discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele depois explica: sem mim, nada podeis fazer. Assim como o ramo de si, por si, sozinho, arrancado da videira, ele já não produz mais nada. Simplesmente ele murcha, seca e morre. Assim também, sem mim, o Senhor Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Somente estando em Jesus é que esse ramo, somente estando na videira, que esse ramo vai produzir muito fruto. O propiciatório é a presença do Senhor. Aponta para Jesus, sendo a presença do próprio Deus na vida do cristão. A maior prova da divindade do Senhor Jesus encontramos em João capítulo 20. João 20, versículos 24 ao 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O Senhor Jesus já havia ressuscitado. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o dedo no lugar dos cravos, se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, dessa vez agora Tomé com eles. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Ele não bateu a porta, nada. Ele simplesmente entrou. Eles estavam trancafiados. E apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Não estão escritos aqui na Bíblia. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Na cruz do Calvário, que representa o primeiro elemento, o altar do holocausto, a expiação, derramamento de sangue. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu o pecado. A palavra nos diz que lá foi pregada na cruz o edito que era contra nós. E lá foi exposto ao ridículo, à ignomínia, os poderes, os principados que dominam esse mundo. Na cruz do Calvário, o pecado e o diabo foram vencidos. Mas ainda tem a morte. E no domingo de manhã, na ressurreição, a morte foi vencida. Por isso, nós, cristãos, nós devemos permanecer firmes na nossa confissão.
todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A palavra nos diz claramente: irmãos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos como ele. Como nós vamos ser? Não tenho nem ideia. Os nossos corpos decadentes pela idade, cada um dos que já passamos décadas de vida nesse mundo, sabemos como houve um momento em que nós tínhamos toda a nossa vitalidade, toda a nossa força, toda a nossa energia nesse mundo. Nós não temos nem ideia como seremos. Mas a palavra nos afirma claramente: quando ele se manifestar, seremos como ele. Permaneçamos firmes. As coisas vão piorar? Vão piorar. O mundo vai entrar numa situação tão horrível que nunca houve. Isso é uma verdade. Mas mantenhamos a nossa confiança no grande pastor das nossas almas, porque ele já venceu o pecado, Satanás, e já venceu a própria morte. E para todo aquele que nele crê, a promessa dele mesmo é a vida eterna. Que o Senhor Deus nos conceda essa firmeza na fé única e verdadeira, na única fé que existe. O resto completamente inexpressível. Esta é a fé única e verdadeira. O próprio Deus, o Criador, se fez carne, habitou entre nós, foi levantado na cruz do Calvário, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que nele crê tem esta promessa feita pelo próprio Deus: tereis a vida eterna. Que Deus nos afirme cada vez mais nesta certeza. Amém. Amém.